Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo na leitura da palavra em qualquer momento do dia. Como é que foi de jogo do Brasil ontem? Bom, eu particularmente não assisti e nem pretendo assistir, né? Não é rebeldia não, tá gente? É porque eu perdi o encanto mesmo com Copa. Desde que o Brasil teve que pagar para ser a Copa aqui, eu fiquei desgostosa. E também não tem televisão, mas também nem precisa de televisão para ver Copa. Mas vamos que vamos, né? Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta de Paulo, que nós lemos Romanos. Só que para uma curiosidade aí de vocês, para sanar uma curiosidade ou para contar para vocês uma história que talvez alguns já saibam, mas essa primeira carta de Paulo aos Coríntios provavelmente não foi a primeira carta dele. No capítulo 5, no versículo 9, Paulo menciona a possibilidade, uma carta que ele já havia escrito. Então, acredita-se, ou acreditam-se os estudiosos, que foram 3 as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, sendo essa que nós vamos ler como primeira, a segunda, né? Então, vamos lá, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios aí, sanando aí essa curiosidade, ou dando aí a vocês mais um conhecimento, vamos ao primeiro capítulo, segundo, terceiro e quarto da epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira. Prefácio e saudação, Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e os irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Exortação à santidade, à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, glória a Deus, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus,
loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Valores de Cristo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, nossa glória é só, a glória nós não temos, a glória é só do Senhor. O caráter da pregação de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está lá em Isaías capítulo 64, 4. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. 1 Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Fica escuro, tem hora, né? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens?
Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sabedoria humana sem valor. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Os pregadores responsáveis a Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Uma reprovação severa. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos. Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos.
Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo os admoesta como pai. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Terminamos a leitura de hoje, glória a Deus, né? Que bom, que bom, que bom, estamos chegando, né? Esse é o final de semana, nós já estamos na sexta-feira, hoje 25 de novembro e amanhã, sábado. Aí encerra o fim de semana e começa a nova semana no domingo. Então vamos que vamos, continuando essa leitura e você cheio das bênçãos de Deus, com certeza, porque o nosso Deus fiel e bom está conosco sempre. Que a paz de Cristo seja árbitro em nossos corações, que nós busquemos a paz, empenhemos por alcançá-la e no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens em nome de Jesus. Amém? Só lembrando, os livros já estão sendo enviados, tá bom? Os devocionais. Procurei mandar igual para todo mundo, então não tem chororô, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos